sobre arte contemporânea, por The J. Paul Getty Museum. A rigor, o termo arte contemporânea refere-se à arte feita e produzida por artistas que vivem hoje. Os artistas de hoje trabalham e respondem a um ambiente global que é culturalmente diversificado, tecnologicamente avançado e multifacetado. Trabalhando em uma ampla variedade de mídias, os artistas contemporâneos frequentemente refletem e comentam sobre a sociedade moderna. Ao interagir com a arte contemporânea, os espectadores são desafiados a deixar de lado questões como uma obra de arte ou o trabalho é esteticamente agradável. Em vez disso, os espectadores consideram se a arte é desafiadora ou interessante. Os artistas contemporâneos podem questionar as ideias tradicionais sobre como a arte é definida, o que constitui a arte e como a arte é feita, ao mesmo tempo que criam um diálogo com, e em alguns casos rejeitam, os estilos e movimentos que os precederam. Desde o início do século XX, alguns artistas afastaram-se da representação realista e da representação da figura humana e migraram cada vez mais para a abstração. Na cidade de Nova York, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo da arte cunhou o termo expressionismo abstrato para caracterizar um movimento artístico que não era completamente abstrato nem expressionista. No entanto, o movimento desafiou os artistas a colocarem mais ênfase no processo de fazer arte do que no produto final. Artistas como Jackson Pollock levaram a arte às alturas coreográficas, pingando tinta em gestos grandiosos, mas espontâneos. Como observou um crítico, a tela era uma arena para agir. O que acontecia na tela não era uma imagem, mas um evento. Esta noção de arte como um evento surgiu do movimento denominado expressionismo abstrato, que influenciou muitos movimentos artísticos que se seguiram e continua a inspirar os artistas que vivem hoje. Os artistas contemporâneos que trabalham no movimento pós-moderno rejeitam o conceito de arte dominante e abraçam a noção de pluralismo artístico, a aceitação de uma variedade de intenções e estilos artísticos. Quer sejam influenciados ou baseados na arte performática, pop art, minimalismo, arte conceitual ou vídeo, os artistas contemporâneos recorrem a uma variedade infinita de materiais, fontes e estilos para criar arte. Por esta razão, é difícil resumir brevemente e refletir com precisão a complexidade dos conceitos e materiais utilizados pelos artistas contemporâneos. Esta visão geral destaca alguns dos artistas contemporâneos, cujo trabalho está em exibição no Getty Museum, e os conceitos que eles exploram em seu trabalho. Apropriação. Os artistas contemporâneos, como muitos artistas que os precederam, podem reconhecer e encontrar inspiração em obras de arte de períodos anteriores, tanto no tema como nos elementos formais. Às vezes, esta inspiração assume a forma de apropriação. O artista John Baldessari pegou emprestado uma imagem de 1505 de um besouro veado do artista alemão Albrecht Dürer e a tornou sua. Utilizando materiais modernos, impressão a jato de tinta, montada sobre painel de fibra de vidro, Baldessari justapôs a imagem original a uma escultura em forma de alfinete de aço gigante. Ao inserir o pino de aço na tela, Baldessari combina meios de uma forma bastante moderna. Videoarte. Na década de 1960, os artistas começaram a recorrer ao vídeo para redefinir as artes plásticas. Através da videoarte, muitos artistas desafiaram noções preconcebidas de que a arte é cara, sofisticada e apenas decifrável por membros da elite da sociedade. A videoarte não é necessariamente um tipo de arte que os indivíduos gostariam de possuir, mas sim uma experiência. Continuando a tendência de redefinir ideias e ideais anteriores sobre a arte, alguns videoartistas contemporâneos procuram acabar com a noção de arte como uma mercadoria. Os artistas que recorreram ao vídeo usaram esta forma de arte como uma ferramenta de mudança, um meio para ideias. Algumas videoartes reconhecem abertamente o poder da televisão e da internet, abrindo assim as portas do mundo da arte às massas. Esses artistas procuram elevar o processo de criação de arte e ir além da noção de que a arte só deve ser valorizada como um produto esteticamente agradável. A videoarte exemplifica isso, pois o espectador observa a obra tal como ela está sendo feita. Eles observam o desenrolar do processo. As peças de videoinstalação combinam vídeo com som, música e outros componentes interativos. Em Please Be Seated, de Nicole Cohen, os espectadores são convidados a serem participantes ativos. Utilizando tecnologias de vídeo inovadoras,
os participantes podem sentar-se em réplicas de cadeiras francesas do século XVIII e ver ecrãs de televisão nos quais estão virtualmente inseridos em recriações históricas de espaços franceses do século XVIII. Embora as obras de arte tradicionais estejam em galerias com cartazes que dizem "não toque", Cohen convida você a participar fisicamente. Quais são alguns dos melhores movimentos de arte contemporânea? Por Rosi Lesso, M.A., Teoria da Arte Contemporânea, B.A., Belas Artes. Arte contemporânea é um termo aplicado à arte dos dias atuais, ou à arte de hoje. Geralmente, o termo faz referência à arte mais ousada, inovadora e experimental que ultrapassa fronteiras e levanta questões importantes sobre o nosso lugar no mundo hoje. Embora a data oficial de início da arte contemporânea varie de uma fonte para outra, é geralmente aceito que esta era da arte surgiu aproximadamente do final da década de 1960 ao início da década de 1970 em diante. Este foi um momento importante na história da arte, que os historiadores da arte consideram ser o fim da Era Moderna e o início da Era Pós-Moderna Contemporânea. Arte contemporânea é um termo amplo que abrange vários movimentos artísticos. Examinamos alguns dos principais movimentos que se enquadram na bandeira da arte contemporânea. O minimalismo emergiu da simplicidade e pureza do modernismo tardio, que despojou a arte volta às suas formas básicas e resultou numa forma utópica, de pura abstração. No entanto, o minimalismo levou essas ideias a novos extremos, contando com grades e geometria, juntamente com esquemas de cores reduzidos e superfícies polidas e imaculadas. Pedia aos espectadores que vissem a arte como um objeto, em vez de uma representação. Embora o minimalismo tenha sido um estilo popular de arte contemporânea durante as décadas de 1960 e 1970, através de artistas como Donald Judd, Agnes Martin e Dan Flavin, agora foi substituído por outros estilos. No entanto, muitos artistas de hoje mostram a influência do minimalismo na sua arte. A arte conceitual é um dos movimentos artísticos contemporâneos mais importantes da contemporaneidade e seus parâmetros são amplos. Geralmente, a arte conceitual é aquela que é impulsionada por uma ideia ou conceito, e não por materiais ou processos. Emergindo na década de 1970, o conceitualismo é uma característica significativa da arte contemporânea que continua até hoje. Alguns exemplos importantes incluem os desenhos de parede de Sol Lewitt, nos quais ele escreveu instruções sobre como fazer o trabalho e deixou a execução propriamente dita para uma equipe de assistentes, e One and Three Chairs de Joseph Kosuth, 1965, em que o artista explora o que ele chama um código visual, um código verbal, linguagem dos objetos para representar a humilde cadeira, pedindo-nos para pensarmos nos conceitos de valor e representação. O fotorrealismo marcou um importante período de transição na arte, quando os artistas deixaram de representar o mundo real e passaram a incorporar efeitos digitais em sua arte. Um movimento popular durante a década de 1970, o fotorrealismo levou a pintura a novos patamares, à medida que os artistas replicavam deliberadamente fotografias com atenção minuciosa aos detalhes, às vezes representando detalhes minúsculos como cabelos individuais e poros da pele, como pode ser visto nos autorretratos magistrais de Chuck Close. Muitos artistas ainda hoje exploram elementos do fotorrealismo, como Vija Selmins e Glenn Brown, e é uma característica fundamental da arte contemporânea. Fluxus foi um movimento artístico experimental que durou a década de 1970, abrangendo uma enorme variedade de mídias e abordagens. Movidos pelo desejo de destruir as convenções, os artistas do Fluxus, incluindo Joseph Beuys e Yoko Ono, brincaram com performances, acontecimentos e eventos, juntamente com fotografia e filme, argumentando que a arte deveria ser uma questão de experiência, e não de objetos de arte comerciais e burgueses que foram projetados para satisfazer o mercado de arte. Ainda vemos a influência do Fluxus em grande parte da arte contemporânea de hoje, como as performances livres de Marvin Gaye Chetwynd e a performance de terror simulado e a arte cinematográfica de Paul McCarthy. O movimento artístico Land Art, também conhecido como Earth Art, surgiu pela primeira vez na década de 1970, mas continua a ser uma abordagem popular em grande parte da arte contemporânea de hoje.
Artistas desenvolvidos diretamente com o meio ambiente, através de atos de performance, intervenção, fotografia e filme, analisando a nossa relação com o mundo natural durante um período precário de crescente industrialização. A geração de imagens foi um movimento artístico do final dos anos 1970 e início dos anos 1980 em Nova York, cujos artistas brincaram com a fotografia e as imagens digitais, pedindo-nos que questionássemos seu domínio sobre os domínios da mídia de massa e da publicidade, e a maneira como ele manipula nossa visão de nós mesmos e nosso lugar no mundo. Os líderes do movimento incluem a fotógrafa americana Cindy Sherman e o pintor americano Richard Prince.